Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem extremamente intrigante que aparece algumas vezes na Bíblia, mas por um breve período antes de desaparecer. Embora mencionado algumas vezes, ele permanece como uma figura misteriosa tanto na história de Abraão, no livro de Gênesis, quanto na história de Davi, no livro de Salmos. Melquisedeque é apresentado pela primeira vez como o rei sacerdote de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, cujo nome, em hebraico, se traduz como Rei de Justiça, ou Rei Justo. Sua aparição ocorre no livro de Gênesis, capítulo 14, que é, em si, um enigma. A história começa com uma guerra gigante entre vários reis e uma batalha liderada por Abraão contra os 4 grandes reis ao norte da terra de Canaã. Abraão é apresentado nessa narrativa como um militar com um grande e forte exército de 318 de seus criados, algo incomum para a descrição do personagem na Bíblia e em nosso imaginário. A história se destaca por uma reunião única entre Abraão e Melquisedeque, após a Guerra dos Reis, onde Melquisedeque traz pão e vinho e abençoa Abraão. A Bíblia não nos fornece informações sobre a origem ou grupo ao qual Melquisedeque pertencia. Sabemos apenas que ele era um rei completo e sacerdote do Deus Altíssimo, e que Abraão o honrou e lhe deu dons sacerdotais. Em resposta à bênção recebida de Melquisedeque, Abraão ofereceu a ele 1/10 de tudo. Gênesis 14, 11 ao 20. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Pode-se entender disso que Melquisedeque era uma pessoa espiritual de estatura conhecida e respeitada na época. Mas além disso, não sabemos nada sobre ele. Continua a ser uma figura enigmática, e comentaristas têm tentado explicar o enigma e lançar luz sobre seu personagem. Um dos comentaristas sugere que ele é o filho de Noé, abençoado por Deus. Vamos tentar explicar isso mais tarde. Eles veem Melquisedeque como uma figura muito especial. Ele teria nascido circuncidado e sido um rei no local onde o templo foi construído posteriormente. Em seu tempo, ele teria detido a posição sacerdotal e até ensinou sobre Deus a Abraão. De acordo com essa interpretação, Abraão é o pai da nação, que enfrenta provações e recebe promessas para a sua semente e terra. Porém, Melquisedeque é aquele que detém o cetro do sacerdócio naquela época. Quando Rebeca pediu uma explicação sobre o que estava acontecendo em seu ventre, ela seguiu a Deus. Mas outra interpretação é que ela foi consultar Melquisedeque, o sacerdote de Deus, para perguntar o que estava acontecendo com os bebês se empurrando dentro dela. Ela teria dito: por que isso está acontecendo comigo? Assim ela buscou orientação do Senhor através de Melquisedeque em Gênesis 25, versículo 22. Ela pergunta a Deus e ele a responde. Claro, o próprio Deus pode ter revelado a ela diretamente, através do Espírito Santo. Mas segundo essa teoria, ela foi pedir resposta de Deus ao sacerdote da época que seria Melquisedeque, e através dele, Deus a respondeu. Em Gênesis 9, versículos 26 a 27. Após Noé acordar, ele reconhece que Cã viu sua nudez e contou aos seus irmãos, enquanto Sem e Jafé o cobriram com muita modéstia. Por isso, Noé amaldiçoa Cã e abençoa Jafé e Sem. Ele diz: Louvado seja o Senhor, o Deus de Sem, que Cã seja escravo de Sem, que Deus estenda o território de Jafé, que Jafé more nas tendas de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. A diferença entre a bênção para Jafé e a bênção para Sem é impressionante. Jafé foi abençoado com um grande território, enquanto Sem foi abençoado com um lugar santo para Deus habitar entre o seu povo. Ele ganhou longevidade e viveu nos dias de Abraão, Isaque e Jacó.
De acordo com a bênção de Noé, o Divino Espírito habitou com Sem nas gerações entre Noé e Abraão. Vamos voltar por um momento para a história dos filhos de Noé. Eles foram escolhidos para serem sobreviventes das águas do dilúvio, para que as nações do mundo pudessem continuar a partir deles. Todos os três foram incluídos na divina promessa. Deus estabeleceu sua aliança com Noé conforme registrado em Gênesis 6. Deus ordenou que Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas saíssem dela, conforme mencionado em Gênesis 8. Deus abençoou todos os filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, para prosperar e multiplicar. Assim como Deus deseja o aumento do mundo, Ele também deseja que Sem, Cã e Jafé aumentem sem nenhuma diferença entre os três. Isso foi antes do pecado de Cã. Ele é abençoado por Deus, assim como Deus abençoou Jafé e Sem. No entanto, após o dilúvio, encontramos que Cã voltou aos pecados da geração do dilúvio. A modéstia de Jafé é revelada quando ele volta para cobrir seu pai, enquanto Cã é imediatamente revelado no auge de sua maldição em humilhação e é amaldiçoado, ele e seu filho Canaã. Calma que vamos chegar em Melquisedeque. Depois de relembrar essa história, vamos para Sem. Ele viveu por 600 anos e é mencionado tanto no livro de Gênesis quanto nas crônicas. Na época do dilúvio, ele tinha 98 anos e ficou com sua família na arca. Aos 100 anos ele teve Arpaxade. De acordo com Gênesis 10, os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. A Bíblia atribui a paternidade a vários povos do Oriente Médio, como Assíria, Elam, Pérsia e Aram, Síria, e assim esse grupo de povos é referido como as nações semíticas. Esse grupo também inclui judeus e árabes, que de acordo com o Alcorão, se consideram descendentes de Ismael, filho de Abraão. Na interpretação de alguns estudiosos, Sem é considerado um sábio próximo a Deus, e Abraão, Isaque e Jacó estudaram no local de estudo de Sem e Éber. Segundo essa interpretação, menciona que Melquisedeque, o rei da justiça e rei de Salém, é Sem, que era um sacerdote como dito anteriormente. Portanto, quando Melquisedeque, rei de Salém, é descrito como um sacerdote do Deus Supremo, pode-se entender que ele é Sem, filho de Noé. Que lembrando, Sem viveu no tempo de Abraão e mais, Sem viveu ainda muitos anos depois da morte de Abraão, então bate com a possibilidade de Melquisedeque ser de fato Sem. Outra razão para entender o nome Melquisedeque é porque ele precedeu a bênção de Abraão. Então, ele teria recebido a bênção de seu pai, Noé, e repassou a bênção nesse momento para Abraão. Como é dito, e ele abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e louvado seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Então, Abrão lhe deu 1/10 de tudo. Desde o princípio, o sacerdócio ficou nas mãos de Sem. No entanto, após ele abençoar Abraão, o sacerdócio foi tirado dele e transferido para Abraão e sua descendência. A Bíblia menciona o sacerdócio com Melquisedeque, e que Sem, filho de Noé, estava na tenda do Espírito Divino, de acordo com a bênção de Noé. Nisso há uma continuidade geracional desse papel do sacerdote desde os dias de Noé, e talvez até antes dele. E a partir desse momento ocorre a mudança. Agora acontece que aquele que continuará o papel de proximidade com o Espírito Divino será Abraão e sua semente, que são descendentes de Sem. Então existem elementos que fazem sentido para essa teoria. Sem viveu até depois de Abraão, foi abençoado por seu pai indicado para o papel sacerdócio, por Deus estar com ele. O mesmo papel é atribuído a Melquisedeque, sendo que Sem ainda era vivo. E depois esse papel é passado para Abraão, que foi prometido por Deus. Encaixa. Melquisedeque é uma figura fascinante e dedicada, cuja identidade precisa não pode ser determinada com certeza. Uma coisa é certa, a figura apareceu apenas 2 vezes em toda a Bíblia e deixou-nos com muita curiosidade. Você acredita que Sem e Melquisedeque eram a mesma pessoa? Não? Diz nos comentários a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esse. Assista esse vídeo aqui do canal e que Deus nos abençoe.